Oiê! 2025 foi, até agora, um dos anos mais difíceis da minha vida. Entre mudanças de rota, frustrações e tudo saindo conforme eu não tinha planejado, eu tive que entender que para que eu pudesse crescer, eu precisaria lidar com o que eu não controlava e mesmo assim continuar vivendo no meu momento presente. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre quando tudo sai conforme o não planejado e mesmo assim você precisa seguir em frente. Eu até acho curioso falar sobre isso em voz alta, enquanto eu estava lidando com muitas coisas, né, que aconteceram no ano passado, eu ainda continuava criando os meus conteúdos, escrevendo as minhas edições da News e treinando para uma meia maratona. Então, antes da gente chegar nessas coisas que eu falei agora, eu preciso te dar um breve contexto de como a gente começou. No final de 2024, eu tinha me inscrito para minha primeira meia maratona que iria acontecer em junho de 2025. Então, eu comecei o ano de 2025 já com isso na cabeça. Eu me tornaria meia maratonista. E aí, para dar tudo certo mesmo, para eu ter certeza que eu estava apta a correr uma meia maratona, para quem não sabe, são 21 quilômetros. E aí, eu fui no meu médico e pedi alguns exames. Detalhe, eu não estava com nenhum sintoma físico, nem, né, no corpo, assim, nada, gente, completamente saudável e normal. Foi quando meu médico pediu vários exames, dentre sangue, tireoide, mamas, tudo. E aí, fiz esses exames, né? Aparentemente estava tudo normal. Isso foi mais ou menos no início de março do ano passado. Na hora que eu fui fazer o ultrassom, a enfermeira que estava me atendendo, ela não estava muito feliz naquele dia, e aí ela simplesmente soltou a seguinte frase: Acho que você vai precisar fazer uma biópsia. Gente, eu nunca tinha escutado essa palavra em todos, né, toda a minha vida, todas as vezes que eu fiz exame, eu nunca tinha escutado essa palavra. Então, assim que ela disse, eu saí completamente fora do ar e fiquei assim: como assim eu preciso fazer uma biópsia? O que que tá acontecendo? O que que deu de errado, né? E já comecei a pensar com um bom cérebro ansioso, imaginei todos os cenários possíveis e impossíveis, coisas ruins, né, porque essa palavra nunca vinha acompanhada de algo bom, e fiquei pensando que a minha vida toda mudaria a partir, né, só dela ter falado aquilo. Detalhe, eu ainda não tinha feito nenhum exame complementar para saber o que realmente tinha acontecido. Aí eu voltei para casa completamente desestabilizada, chorando muito e pensando que eu realmente teria que mudar toda a minha vida. O que eu não sabia é que a partir, né, desse início de março, toda a minha vida realmente mudaria, assim, de uma forma que eu nunca havia imaginado, em todos os cenários possíveis e impossíveis que o meu cérebro ansioso faz questão de colocar na minha cabeça. A partir desse exame, gente, eu fiz vários outros para entender o que eu realmente tinha, né? Porque uma biópsia nunca vem acompanhada de algo, tudo bem, continue assim. E aí o diagnóstico foi o seguinte: eu tinha um nódulo na minha tireoide, que ele era do tamanho da metade de um grão de arroz. Ele era muito pequenininho, mas eu precisaria remover ele com cirurgia, porque, né, de todos esses exames alegou que ele era algo maligno. E aí, para que não acontecesse nenhuma outra coisa futuramente, eu precisaria sim fazer essa cirurgia na minha tireoide. Só que os primeiros médicos que eu fui, né, que me deram esse diagnóstico, eles me assustaram bastante, assim, do tipo, você vai precisar fazer a cirurgia imediatamente, isso é algo que realmente é importante, e eu fiquei completamente fora da casinha. Isso foi já no início de maio. Detalhe, né, o lado B dessa história, eu realmente estava treinando para minha meia maratona, que ia acontecer em junho. Eu ainda também não tinha certeza se eu realmente ia correr, não tinha falado direito para nenhum, né, familiar, só os meus amigos muito próximos que eu tinha comentado, né, que isso tudo estava acontecendo, e ali alinhada nas minhas sessões de terapia. Detalhe, eu comecei o ano sabendo a única coisa que eu iria era correr uma meia maratona. Não esperava que tudo fosse sair conforme eu não tinha planejado, inclusive coisas completamente fora do meu controle. Por muitas vezes eu me questionava assim, do porquê que isso estava acontecendo comigo, o que que eu tinha feito, né, para que me levasse para esse lugar. Algo que eu fui entendendo na terapia é que muitas vezes essas coisas acontecem, elas não têm um nome e um rosto. Elas precisam acontecer porque tem que acontecer. E, infelizmente, às vezes são pessoas que, né, no meu caso, eu era uma pessoa saudável,
não tinha nenhuma questão na família, não era recorrente, não tinha também nenhum sintoma físico ou hormonal, estava tudo normal. Eu só descobri, né, essa causa, esse nódulo, por conta de um exame de ultrassom de rotina. Nessa época, os médicos, além deles me assustarem um pouquinho assim, e eu ter que fazer toda essa parte de exames e biópsia, entender a fundo o que realmente era, eles também falavam que 8 em cada 10 mulheres, se eu não me engano, tem algum problema ou vai ter na tireoide. Então isso foi algo que, de certa forma, me deixou um pouco mais calma em lidar com essa situação, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando assim: "Meu Deus, a maioria das pessoas que eu convivo ao meu redor são todas mulheres, então eu acho que por que que ninguém tá falando sobre isso?". Esse é um assunto que realmente deveria ser algo assim, ó, exame de rotina de sangue, exames ginecológicos e o exame de ultrassom, sabe, da tireoide. Enfim, e aí nessa época eu fiquei muito, né, desestabilizada, assim, pensando que: "Meu Deus, por que que estava acontecendo exatamente, né, tudo isso naquele período de tempo?". E aí eu fui na minha médica maravilhosa, que foi a responsável pela minha cirurgia, que aconteceu ali no final de agosto, e aí eu falei assim pra ela, isso foi no início de maio. Ela disse assim: "Lá, não precisa se preocupar, você pode correr a sua meia maratona normalmente, inclusive se você tivesse, né, com alguma gravidez, alguma coisa assim, a gente poderia até esperar o período disso, não é nada muito urgente, a gente só precisa operar, né, esse ano seria o ideal". E aí, quando ela me falou essas palavras, acho que foi a primeira vez que eu relaxei, assim. Eu lembro de voltar pra casa, no metrô, assim, falando para o Léo: "Meu Deus, eu acho que eu realmente vou correr minha meia maratona". Então eu não sei se o que ela ter falado, né, me deixou um pouco mais aliviada ou um pouco mais ansiosa de que: "Meu Deus, tá, são muitas coisas para lidar, eu realmente vou correr os meus 21 quilômetros, mas depois disso eu vou ter que lidar com essa parte da cirurgia". E eu quis muito trazer esse contexto aqui, porque eu acho que a gente precisa falar sobre essas coisas. Toda vez que a gente fica, omitindo certas informações e diagnósticos e exames, né, agindo como se nada daquilo tivesse acontecido, na verdade isso é ruim. A partir do momento que eu comecei a dividir o meu quadro da tireoide, toda a minha questão da cirurgia e tudo mais, muitas outras mulheres vieram se identificar comigo, mandando mensagem, falando que estavam passando por aquilo e que eu era a primeira pessoa que elas estavam vendo falando sobre isso. Então é muito importante quando você se vê no outro diante dessas situações. Eu lembro que eu trazia muito para minha psicóloga assim, né, do porquê que tá acontecendo comigo e ao mesmo tempo, será que eu não fui uma pessoa que estava acontecendo isso para que eu tivesse a voz, eu pudesse levar isso para as outras pessoas no sentido de conscientização mesmo? E aí eu entendi que sim, eu precisaria usar a minha influência para falar mais sobre isso, para alertar outras pessoas, porque eu acho que nada do que acontece com a gente é em vão. Tudo, né, tem ali um propósito. Eu, pelo menos, acredito muito nisso, vocês sabem. Eu sempre falo muito sobre isso por aqui, que eu acho que essas coisas acontecem porque você era a pessoa que precisava levar isso a outras. Então, no meu caso, eu vejo essa situação dessa forma e foi um período bem difícil, assim, para mim de entender todas aquelas emoções que eu estava passando, porque, gente, só para vocês terem uma noção, assim, puxar uma aba aqui, eu nunca tinha ido no médico, tipo assim, nunca, desde o dia que eu nasci. Então, assim, ó, imaginem como não tava os meus pensamentos. Nunca tomei injeção, nada, assim, ó, nada, nada, nada. Realmente era um cenário e exemplos que eu não conhecia no meu dia a dia, eram completamente fora da minha realidade. Então, tá lidando com tudo isso ao mesmo tempo, enquanto eu estava treinando para uma meia maratona, foi algo que eu não sei se a corrida me ajudava a ficar um pouco mais concentrada naquilo que estava acontecendo, ou se ela me deixava mais ansiosa pensando: "Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não vejo a hora de completar esse objetivo, de conseguir a minha medalha, para que eu pudesse lidar só com a parte, né, da cirurgia depois". E aí a minha corrida aconteceu ali no mês de junho, e foi incrível, foi o momento mais, assim, não sei nem colocar em palavras para vocês, eu até quero fazer uma edição específica falando da minha maratona, do meu ciclo,
ciclo e tudo mais, sendo uma pessoa normal, né, tipo assim, trabalha, que tem que equilibrar os pratinhos, que não vive do esporte. Então eu acho que é legal eu trazer um pouco da minha experiência aqui com vocês, mas já adianto que foi um dos melhores momentos da minha vida, assim. Eu nunca me senti tão preparada para correr aquela prova quando eu estava naquele dia. Eu lembro de, assim, do início ao fim, de não parar em nenhum segundo e completar, né, o meu objetivo ali muito emocionada com tudo que estava acontecendo, porque assim, só quando a gente está lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente emocional, e vinculadas com a saúde, a gente começa a valorizar mais esses momentos, assim. Então eu lembro de depois que eu consegui a minha medalha, né, passando pela linha de chegada, eu fiquei: "Meu Deus, eu não acredito que isso realmente aconteceu e eu sou essa pessoa. Ninguém pôde fazer isso por mim. Eu fui a pessoa que correu, que ganhou a medalha". Então, assim, isso foi muito especial pra mim. E a minha meia maratona aconteceu em junho e a cirurgia no dia 29 de agosto. Então, eu tive algumas semanas de preparação, principalmente emocional. Depois que eu corri os meus 21 quilômetros, eu pensei, ufa, agora eu posso, né, me concentrar nessa outra coisa super importante que ia acontecer. E de forma geral, a minha cirurgia deu tudo certo. Quando eles fizeram essa remoção da minha tireoide, foi percebido que até então a minha médica ia remover apenas a metade, mas depois foi entendido que, né, para que eu não tivesse nenhuma reincidência e nem nada, eles precisaram remover a minha tireoide inteira. Então, hoje eu não tenho mais a minha tireoide, mas eu faço o acompanhamento com reposição hormonal, tomo medicamento, então tá tudo certo. Mas o que eu queria trazer dessa história com vocês é justamente o que acontece quando a gente percebe que não tem controle algum sobre nada. Eu acho que ter passado por situações onde estavam completamente fora do meu controle, do meu planejado, do meu seguro, me mostrou muitas outras coisas que eu não teria visto se isso não tivesse acontecido comigo. Eu reuni alguns aprendizados das coisas que eu vivenciei no ano passado para dividir aqui com vocês de tudo isso que aconteceu, me ajudou a ter um pouco mais de clareza, né, de tudo que eu estava vivendo. Então, das sessões de terapia, dos meus processos de escrita e até de falar com outras pessoas sobre isso, porque hoje eu tô contando isso aqui no episódio, mas, gente, foi um processo muito difícil. Desde o dia que eu escutei a palavra biópsia até o dia de hoje, né, até quando eu estou gravando, e assim, até para eu falar sobre isso era algo muito difícil. Eu não conseguia dizer exatamente o que tinha acontecido comigo, eu sempre tive um bloqueio quando eu falava sobre. Então agora eu já consigo falar sobre isso, então por isso que eu quis trazer essa temática para cá, porque eu acho que a minha voz pode ser que faça sentido para algum de vocês e tudo que eu vou falar a partir daqui, né, deste momento. Talvez você esteja enfrentando coisas completamente diferentes, né, das que eu vivi no ano passado, mas quem sabe um desses aprendizados faça sentido por aí. Sobre não ter pressa para aquilo que é seu. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa com o futuro e querendo controlar todas as coisas ao meu redor. Só que quando aconteceu algo que eu não tive controle algum, me ajudou a pensar mais no momento agora e não ter pressa para aquilo que eu ainda não estava preparado para receber. Então, quando eu comecei 2025, eu tinha duas certezas. A primeira, que eu correria os 21 quilômetros, independente do que acontecesse, e a segunda é que eu faria 29 anos. No caso, as duas coisas aconteceram, né, mas não da forma que eu tinha planejado, e mesmo que às vezes a gente não entenda do porquê que aquilo está acontecendo naquele momento, é bom a gente se apegar com isso, né. Às vezes a gente não precisa ter pressa para as coisas se a gente sabe que elas vão acontecer com você em algum momento. Então, por mais que eu quisesse antecipar todas as coisas e querer que tudo saísse de forma perfeita, o ano passado me mostrou muito que toda essa pressa que eu tenho acabava antecipando os momentos presentes que eu estava vivendo. Então, ter passado por todo esse processo do diagnóstico, do meu ciclo de meia maratona, me ajudou muito a viver cada coisa com o peso que tinha. Então, para uma pessoa ansiosa não ficar planejando lá na frente ou antecipando coisas, foi algo que me ajudou muito a ficar com o pé no chão. Você não precisa resolver tudo agora. Vocês não sabem a quantidade de vezes que eu dividi nas minhas sessões de terapia, o quanto eu estava extremamente ansiosa com todas as coisas que ainda iriam acontecer naquele ano. Foi então que minha psicóloga falou
Tá, vamos viver um dia de cada vez. Faça o exercício de pensar apenas naquele dia. O que é que você precisa fazer naquele dia? Naquele dia você só precisa ir naquele médico, fazer o exame e voltar para casa. E depois continua a vida normal. Isso me ajudou muito a pensar realmente num dia de cada vez. Porque quando a gente está passando por muitas situações que a gente não tem controle nenhum, nosso cérebro tende a nos proteger e ficar antecipando todas as coisas que podem dar errado. As coisas certas ele quase não te fala, mas as erradas, todos os cenários, assim, minimamente que podem fugir ali do planejado, ele começa a te mostrar. E aí, ter colocado na cabeça antes, né, dessa antecipação dos futuros, é muito sobre viver um dia de cada vez. Então, é algo que eu tenho, isso é algo que eu tenho aplicado até hoje, assim. Cada vez que eu tô enfrentando por alguma situação difícil, eu penso, tá, um dia de cada vez, o que que eu posso fazer hoje? E isso me ajuda muito a viver mais no momento agora e não ficar antecipando as coisas que eu ainda nem sei que vão acontecer, coisas que fogem completamente do meu controle. Então, sobre não ter pressa, sabe? Viver as coisas com o peso que elas têm, como eu falei anteriormente, e exatamente com um dia de cada vez. Não precisa antecipar, não precisa ter todas as respostas para aquelas coisas que estão acontecendo. Só respira fundo e um dia de cada vez. O agora é tudo que você tem. Eu acho que todos esses aprendizados, eles giram em torno da mesma coisa, né? Que é não deixar a minha ansiedade roubar o meu momento presente. Seja para as coisas que eu ainda não realizei, para os planos que ainda vão acontecer, ou até o meu momento presente. E quando a gente fala um pouco sobre isso, de não deixar a ansiedade antecipar as coisas e roubar as coisas que a gente está vivendo agora, é muito potente, porque quando eu estava enfrentando todas essas coisas no ano passado, que me deixavam completamente instáveis emocionalmente, eu só conseguia pensar que a minha versão do futuro iria saber o que fazer. Que independente do que acontecesse, a Laís, né, dali a alguns meses, que teria que lidar com toda aquela questão de cirurgia, emocional, todo o resto, ela saberia o que fazer. Então, muitas vezes a gente quer se preparar, quer assim, ó, tá o máximo possível, tendo controle de tudo. E eu me vejo muito nesse lugar. Quando as coisas fogem do meu controle, é como se me desestabilizasse completamente. E quando eu coloquei na cabeça de que a minha versão do futuro saberia o que fazer quando as coisas acontecessem, mudou completamente, virou uma chavinha dentro da minha cabeça. Então, por mais que eu queira muito antecipar as coisas que vão acontecer, a minha versão do futuro vai saber fazer as melhores coisas, vai saber lidar com as coisas que precisam ser lidadas. Eu, Laís, só preciso viver um dia de cada vez. Agora, a minha outra versão, ela vai conseguir lidar melhor. Então, eu acho que às vezes a gente quer antecipar coisas e respostas que a gente ainda não tem porque não passou por essas situações. Então, se eu tivesse deixado a minha ansiedade me consumir quando eu ouvi a primeira vez a palavra biópsia, que foi em março do ano passado, olha o quanto que a minha ansiedade teria roubado os momentos que eu vivi aquele ano, só pensando apenas no dia da cirurgia, que eu ainda nem sabia se realmente ia acontecer. Eu acho que, realmente, quando você joga essa responsabilidade para sua versão no futuro, para as coisas que você ainda não consegue ter as respostas, é a melhor coisa que você pode fazer por você. E assim, eu acho que de forma geral, quando a gente percebe que a gente não controla nada, nossa, é libertador, porque com todas as coisas que estavam acontecendo, né, em 2025 que eu trouxe aqui para vocês, eu acho que a melhor coisa de todas foi quando eu entendi que eu não tinha controle sobre absolutamente nada. Nem da meia maratona que eu tinha me inscrito, nem da possível cirurgia que eu iria fazer e nem do que ia acontecer ao longo daquele ano. 2025 foi sim um ano difícil, que exigiu muita energia emocional e física, porque um ciclo de meia maratona também é algo muito difícil e exige muito da sua cabeça, né, do seu momento presente, mas ao mesmo tempo eu sinto que foi um ano, assim, muito bom de várias formas, porque foi a partir desse ano, de todas essas situações que eu ainda não tinha vivenciado, que possibilitou que eu vivesse outras coisas dali pra frente. Então,
Por mais que eu tenha passado por coisas que eu não tinha controle, ao mesmo tempo eu me vi em situações que eu lidei da melhor forma que eu poderia lidar. E eu acho que essa é a melhor parte. Quando você atravessa essas situações com medo mesmo, com o coração aberto, pensando que o que tiver de acontecer vai acontecer e você não tem controle algum sobre isso. E no fim, olhando para trás, eu percebo que não foi um ano perdido, e sim um ano que eu precisei desacelerar e perceber o que realmente fazia sentido, né, lidar em cada momento da minha vida. Quando a gente passa por alguma situação que foge completamente ali do nosso planejado ou de algo que a gente tem controle, a gente tende a se ver em situações onde a gente pensa que tá fazendo coisas assim, sem nem ter noção direito do que está acontecendo. Mas eu acho que são exatamente esses momentos que nos ajudam a lidar com umas coisas lá na frente. Então eu gosto muito de uma frase, que é de um dos meus livros favoritos, que é Uma Vida Pequena, que ele fala mais ou menos assim: "Primeiro os anos difíceis para depois os anos felizes". Então eu li esse livro no ano passado, eu acho que teve uma carga emocional mais absurda ainda, porque eu li ele no final do ano, depois de ter passado por várias coisas ali, né, que eu comentei com vocês, a minha meia maratona, a minha cirurgia, ter lidado com coisas, né, completamente fora do que eu tinha planejado, e ter lido esse livro onde muitas coisas acontecem e você fica completamente sem chão. Gente, é aquele livro que você realmente fica, como é que eu posso dizer pra vocês? Completamente desestabilizada. Até de falar, eu agora contando aqui pra vocês, eu consigo lembrar dos personagens, da história, e enfim. Se vocês quiserem também posso fazer um episódio especial contando dos meus livros favoritos, livros de mulheres loucas, livros que você chora em posição fetal, livros que você leva pra sua vida. Então se quiserem, comentem aqui que eu posso gravar, mas, né, só pra gente fechar um pouco do episódio, quero dizer muito pra vocês que não tenta lidar com tudo que você está passando agora. Vive um dia de cada vez, porque a sua versão do futuro vai saber como lidar. E agora vamos para o quadro Entre Abas, onde eu divido alguma coisa com vocês que eu amo muito ou que eu estou obcecada no momento. Hoje vai ser uma série que eu sou apaixonada, que o nome é Girls. Você consegue assistir na HBO e, gente, ela é perfeita se você estiver passando por muitas confusões, assim, ali no início dos seus 20, no final também, porque são todas mulheres, né, de 30 e poucos anos, ou entrando para essa faixa etária dos 30. Não é uma série, assim, que você consegue se identificar 100% com os personagens. Na verdade, elas são um pouquinho odiáveis em algumas situações, mas ao mesmo tempo são personagens que eu tenho um carinho muito grande, porque eu consigo ali me ver em algumas situações, principalmente de confusão, né, dos 20 e poucos anos, início dos 30. Então recomendo demais, são episódios curtinhos, de até 30 minutos, então vale muito a pena assistir, pra ser aquela série que você vai ver ali enquanto toma café da manhã, ou à noite, às vezes pra assistir alguma coisinha pra ficar mais tranquila, então recomendo demais. E foi isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do episódio. Eu quis muito trazer esse tema pra cá, porque eu acho que eu sou muito a favor da gente conversar sobre as coisas, colocar todas as cartas na mesa. Esse é um assunto que, né, como eu trouxe ao longo do episódio, eu demorei um pouco para falar sobre ele em voz alta, porque eu acho que nem eu sabia direito da magnitude que ele tinha. Então eu espero muito que você tenha, né, se identificado com alguma das coisas que eu contei aqui, algum dos aprendizados também. Eu sei que eles são muito pessoais, mas eu tenho fé que provavelmente alguma de vocês estava precisando escutar isso, né, em algum momento, e se sim, me conta que eu também vou adorar saber. Lembrando que se você estiver assistindo pelo Spotify, lembre de assinar, né, aqui o podcast para você conseguir receber os novos episódios. Se puder avaliar também, super ajuda. E se você estiver pelo YouTube, lembre de dar um joinha e de se inscrever no canal. E até semana que vem. Beijo!